Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração. Olá. Hoje a gente vai mergulhar, assim, num tema que, olha, todo mundo conhece. A dispneia. A famosa falta de ar, né? Exato. Aquela sensação que às vezes é, bem assustadora. E a gente está com material aqui de uma aula de patologia pulmonar bem densa para entender os bastidores de algo que a gente faz, 20 mil vezes por dia sem nem pensar. É um processo automático que a gente só nota quando falha. Pois é. E para começar, eu já lanço a pergunta que me deixou intrigada. O que de fato no nosso corpo aperta o botão que diz respire agora? Porque a resposta, olha, não é nada óbvia. É uma ótima pergunta porque a intuição da maioria das pessoas aponta assim na direção errada. Aham. O comando não vem do pulmão, ele vem do cérebro. Especificamente de uma área na base do cérebro chamada bulbo. Ok, o bulbo. Lá a gente tem uns sensores minúsculos, os quimiorreceptores centrais. Eles são tipo os nossos vigias, 24 horas por dia. Sei. Mas o detalhe mais curioso é que eles não ficam de olho no sangue que está circulando pelo corpo. Eles monitoram o ambiente imediato do cérebro, um líquido chamado fluido cérebro-espinhal. E espera aí, então o cérebro tem seu próprio sistema de vigilância particular? Exatamente. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque eu sempre imaginei que a gente sentisse falta de ar por falta de oxigênio. É o que todo mundo pensa. Mas pelo que eu entendi do material, o gatilho principal é o excesso de outra coisa. Que substância é essa que o nosso corpo está tão desesperado para controlar? Pois é. O protagonista inesperado dessa história toda é o dióxido de carbono, o CO2. Ah, o CO2. Ele mesmo. Os nossos sensores no bulbo são, assim, absurdamente sensíveis a qualquer pequena variação nos níveis de CO2. Quão sensíveis? Para ter uma ideia, os dados da fonte mostram que a pressão de CO2 no sangue arterial é de mais ou menos 40. No sangue venoso, que já passou pelos tecidos, sobe para 47. Nossa, uma diferença de apenas 7 pontos? É um ajuste muito fino. É um termostato de altíssima precisão. Mas como que o cérebro que está monitorando o próprio fluido e não o sangue percebe essa mudança minúscula no CO2 que está acontecendo, sei lá no meu pé? É que o CO2 é tipo um penetra de festa muito bom. Ele atravessa barreiras no corpo com uma facilidade impressionante. Entendi. Uma dessas barreiras é a barreira hematoencefálica, que protege o cérebro. Pensa nela como um segurança de boate super rigoroso, sabe? Aham, que barra um monte de gente. Isso. Ele barra a entrada de um monte de substâncias. Mas o CO2, ele tem passe livre. Ele entra sem pedir licença. Ah, então ele fura o bloqueio, sai do sangue e cai direto no ambiente do cérebro. Exato. E uma vez que o CO2 está dentro do fluido cérebro-espinhal, a mágica acontece. Tem uma enzima, a anidrase carbônica. Que nome, hein? Ela age como uma espécie de chefe de cozinha molecular. Ela pega o CO2, combina com água e cria o ácido carbônico. E aí? Só que esse ácido é super instável. Ele se quebra imediatamente em duas coisas: bicarbonato e íons de hidrogênio, o famoso H+. Certo. O que é fascinante aqui é que o cérebro, na verdade, não tem um alarme para CO2. Ele tem um alarme de incêndio para acidez. Uau! São esses íons de hidrogênio que fazem o pH do ambiente cerebral cair, e é isso que os quimiorreceptores detectam. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o processo. O CO2 sobe no sangue. Certo. Ele passa batido pela segurança do cérebro, entra no fluido, uma enzima o transforma em ácido, e esse ácido dispara o alarme. Perfeito. Então, para o cérebro, a mensagem "tem muito CO2" é traduzida como "o ambiente está ficando ácido, faça alguma coisa". É exatamente essa cadeia de eventos, essa condição de CO2 alto no sangue tem um nome: hipercapnia. Mas a lógica é essa: o corpo precisa manter o pH no equilíbrio muito delicado. Ok, então o alarme químico soou no cérebro, e agora? Como que isso se transforma naquela sensação física quase desesperadora que a gente chama de fome de ar? Então, o sinal desses quimiorreceptores viaja para o córtex motor, que é o centro de comando dos movimentos. Certo. De lá, saem os impulsos elétricos que vão direto para os músculos da respiração. O general desse exército é o diafragma. Aquele músculo grande que a gente tem aqui embaixo, né? Esse mesmo.
em formato de cúpula, separando o tórax do abdômen. Na inspiração, ele se contrai e desce, tipo um pistão. Abrindo espaço. Isso, abrindo espaço para os pulmões encherem. E a expiração, em repouso, é um processo passivo. O diafragma só relaxa, sobe e o ar sai. Sabe, quando a gente corre muito ou faz um esforço, às vezes sente uma dor na lateral, no pescoço. Imagino que tem a ver com outros músculos sendo chamados para ajudar. Exatamente. E isso que você descreveu levanta uma questão clínica importantíssima. Qual? Numa respiração normal, tranquila, você não deveria nem perceber que está usando músculos para respirar. Quando o corpo precisa recrutar os chamados músculos acessórios, Tipo quais? os intercostais, entre as costelas, ou o esternocleidomastoídeo, esses do pescoço. Sei. Isso é um sinal claro de dificuldade respiratória. É o corpo entrando em modo de emergência, usando tudo que tem para puxar o ar. E eu imagino que esses músculos não foram feitos para trabalhar o tempo todo, né? Eles devem cansar. Eles cansam e isso pode ser catastrófico. O material que a gente está analisando cita um exemplo muito forte. O status asmáticos, ou estado de mal asmático. Em crianças, né? Especialmente em crianças. É uma crise de asma tão severa que a criança fica totalmente dependente desses músculos acessórios. O problema é que eles não têm a resistência do diafragma. Eles entram em fadiga. Exato. E quando eles param, a respiração para. Em casos extremos pode ser fatal. É um lembrete de que respirar é um trabalho muscular intenso. Nossa, é uma orquestra absurdamente complexa. A química do CO2, a neurologia, a mecânica dos músculos, tudo numa sincronia perfeita. A cada segundo. É impressionante. E para os estudantes da área da saúde, dominar cada instrumento dessa orquestra não é só importante, é a base de tudo, né? Com certeza. Entender essa fisiologia é a chave para diagnosticar e tratar uma infinidade de condições. E para quem está estudando, é fundamental ter as ferramentas certas para conectar tudo isso, sabe? Totalmente. E olha, falando nisso, de ter a ferramenta certa para se preparar de verdade. Se você é estudante, a dica é entrar agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Aham. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Facilita muito a vida. Bom, e agora que a gente entendeu a fundo como o alarme da falta de ar funciona, a gente pode brincar de detetive. O que pode fazer se o alarme disparar? Exato. A dispneia é o sintoma, a luz que acende no painel. Nossa tarefa é descobrir qual parte do motor está com problema. E a lista de suspeitos é longa, pelo que vi. É longa e mostra de novo como tudo está conectado. A gente pode agrupar as causas para facilitar. Ótimo. Vamos começar pelo suspeito mais óbvio, o próprio pulmão. Se a falta de ar tem a ver com respirar, o problema deve estar lá, certo? Na maioria das vezes, sim. Problemas pulmonares são a causa número 1. A fonte menciona o edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido dentro dos pulmões. Nos alvéolos, né? Exato. Pensa nos alvéolos como balõezinhos onde ocorre a troca de gases. Agora imagina esses balões cheios de líquido. O ar entra, mas não consegue chegar no sangue. É como se a pessoa estivesse se afogando de dentro para fora. É uma boa analogia. A fonte até especifica um tipo de edema, o exudato, que acontece quando os vasinhos do pulmão ficam mais permeáveis por uma inflamação e vazam fluido. Faz todo sentido sentir falta de ar. E o coração? Ele trabalha colado no pulmão. Problemas cardíacos também entram nessa lista. Com certeza. E são uma causa muito comum. O material destaca duas condições: insuficiência cardíaca do lado esquerdo e estenose mitral. E o que acontece nesses casos? Nos dois, o coração perde força para bombear o sangue para frente. O resultado? Um congestionamento. O sangue represa e volta para os pulmões, aumentando a pressão lá dentro e forçando o líquido para fora. Nossa, então é a mesma consequência, o pulmão cheio de líquido, mas por uma causa completamente diferente? Exatamente. Lembro de um paciente com insuficiência cardíaca que descrevia a sensação não como fome de ar, mas como um afogamento em terra firme. Que imagem forte! Principalmente quando ele deitava. A descrição dele era a tradução perfeita dessa fisiologia. Puxa, ok, então já temos pulmão e coração, mas a lista continua. O próprio centro de comando, o cérebro, também pode ser a fonte do problema. Sim, e essa é uma causa bem assustadora.
problemas no sistema nervoso central. O exemplo clássico que a fonte traz é o uso de opioides, os narcóticos. Certo. Eles agem como um sedativo poderoso para o centro respiratório no bulbo. Basicamente desligam o alarme de CO2. O cérebro simplesmente para de mandar os comandos. Exato. A pessoa entra em hipoventilação e pode parar de respirar completamente. Nossa, então o problema não é o pulmão, não é o coração. O cérebro simplesmente esquece de dar ordem. Isso explica o perigo das overdoses. O sistema falha na sua origem. E que outros gatilhos a gente tem para esse alarme? A lista é variada. Temos a anemia, por exemplo. Anemia? Nesse caso, a pessoa respira, o pulmão funciona, o coração bombeia, mas faltam vagões no trem do sangue, a hemoglobina, para transportar o oxigênio. O corpo sente essa falta nos tecidos. E a pessoa sente dispneia? Rápido demais, o que paradoxalmente causa uma sensação de sufocamento. Ah, falando nisso, sempre ouvi que em crises de ansiedade as pessoas devem respirar num saco de papel. Isso tem a ver com o CO2 que a gente discutiu. Tem tudo a ver. Ao respirar no saco, a pessoa reinala o CO2 que acabou de expirar. E isso aumenta a concentração de CO2 no sangue. Exato, o que ajuda a normalizar o pH sanguíneo e pode acalmar o centro respiratório. É a fisiologia na prática. Que interessante. E, por fim, a causa mais comum de todas. Aqui é perfeitamente normal, o exercício físico. Ah, claro. A falta de ar que todo mundo sente ao subir uma escada correndo. Exatamente. É uma dispneia fisiológica. Os músculos estão a todo vapor, produzindo muito CO2. O cérebro detecta isso e comanda o aumento da respiração para dar conta da demanda. É o sistema funcionando como deveria. Perfeitamente. Certo. Então vamos amarrar tudo isso. O que eu levo dessa nossa conversa? Primeiro, que o nosso instinto de respirar é uma resposta química e o foco do corpo é eliminar o excesso de CO2. É o ponto mais importante. Somos movidos pelo CO2. O corpo é obcecado em manter a acidez sob controle. Segundo, que a fome de ar não é algo subjetivo. É uma ordem motora bem específica que começa com um sinal de pH no cérebro e termina com músculos trabalhando pesado. Uma cadeia de comando precisa e elegante. E terceiro, que a queixa de falta de ar é um sintoma-chave que pode abrir portas para investigar problemas no pulmão, no coração, no cérebro, no sangue ou até na mente. Um verdadeiro trabalho de detetive. Exato. Perfeito. E se a gente conectar isso a um quadro maior, vemos que um sintoma tão comum é uma janela para a incrível interdependência de todos os sistemas, né? Totalmente. Para algo tão básico como respirar acontecer sem esforço. Pulmão, coração, cérebro, sangue. Tudo precisa estar em perfeita harmonia. A falha em um deles reverbera em todos. É uma conclusão poderosa mesmo. Um único sintoma revela a complexidade do organismo inteiro. E sabe, isso me faz pensar em algo. No quê? Com a popularização desses relógios e anéis que medem nossa saturação de oxigênio o tempo todo, surge uma questão interessante. Como a nossa percepção subjetiva de falta de ar se relaciona com esses dados objetivos. E num futuro próximo, quando o seu relógio disser que sua oxigenação está em 99%, tudo perfeito, mas você sentir que está sufocando... Em quem a gente vai confiar mais? Exato. No nosso corpo ou na tecnologia? Fica aí uma